Olá, meus amores. Então, agora continuando com as revoltas lá do Nordeste, vou falar para vocês um pouquinho da revolta de Beckman. O que seria a revolta de Beckman, né? E depois a gente vai entender por que esse nome. Lá no Maranhão, gente, os produtos que vinham da Europa não estavam chegando, né? Nossa, professora, mas que produtos seriam esses? Antigamente, gente, aqui no Brasil não tinha tudo. A nossa vegetação era rica, mas não significava que tinha tudo aqui. Por exemplo, o que que não tinha no Brasil naquela época? Especiarias, que seriam os temperos, né? O cravo, a pimenta, por exemplo. Então, essas especiarias, elas vinham da Índia. E aqui do Brasil para os outros países iam, por exemplo, o açúcar, né? Porque nós plantávamos o açúcar, né? E nós depois produzimos o açúcar e nós mandávamos para outros países. E lá no Maranhão eles não estavam conseguindo nem mandar esse açúcar, nem receber os produtos vindos da Europa. Eles também não, os ricos também não estavam conseguindo comprar os escravos vindos da África. Ou seja, lá no Maranhão estava um caos econômico. As pessoas estavam com muita falta de dinheiro e falta de produtos também, né? Porque além de não vir produtos de outros países, e mais especificamente da Europa, para a população do Maranhão utilizar esses produtos, o açúcar que era comercializado, que era feito lá no Maranhão, também não estava sendo comercializado, não estava sendo vendido nos outros países. Então, veja, pobres e ricos lá no Maranhão estavam com muita dificuldade financeira e econômica. Então, naquela época, eles costumavam fazer revoltas, que eram movimentos sociais, ou seja, as pessoas iam para a rua, brigavam, guerreavam, muitas vezes não, quase sempre havia mortes, tá? E então Maranhão começou a se revoltar e começou aí a fazer uma guerra, tá? O governo português, ele se aliou com uma companhia do comércio, que havia prometido na época trazer os tais produtos que Maranhão precisava. Só que essa companhia prometeu e não trouxe os produtos. E o tempo foi passando e a situação foi piorando lá na região do Maranhão. Então os irmãos Beckman, né? Beckman é o sobrenome de uma família. Esses irmãos Beckman, essa família se reuniu, né? Foram os líderes, né, dessa guerra, desse movimento, dessa revolta, e governou Maranhão, começou a governar Maranhão. Só que eles viram que eles não tinham força para governar Maranhão sozinho. Então eles pediram ajuda para os portugueses de Lisboa. Veja, não eram os portugueses aqui de Portugal, que estavam aqui no Brasil, não eram esses portugueses, eram os portugueses que estavam em Lisboa. Porém, os portugueses não quiseram dar ajuda para o Maranhão, né? No caso, para os irmãos Beckman. E ainda no final dessa revolta, dessa guerra, eles mandaram enforcar Manuel Beckman, que era um dos líderes, né? Então, a revolta terminou com o enforcamento de Manuel Beckman, né? E com a perda, né? Do governo dos irmãos Beckman lá no Maranhão. Então, Portugal continuou lá governando o Maranhão. Então, essa é a revolta dos Beckmans. Eu vou continuar o vídeo agora com a Guerra dos Mascates, que foi outra revolta lá no Nordeste, no período colonial. Então, até já já. Então, vamos lá. Retomando aqui a nossa aula de história, agora eu vou falar para vocês
a guerra, então, dos mascates. Veja bem, eu falei que as revoltas começaram no Nordeste e um dos motivos que essas revoltas começaram lá no Nordeste foi porque os holandeses foram expulsos de lá pelos portugueses, certo? Bom, os holandeses foram expulsos e eles foram para outro lugar da América produzir o açúcar, já que eles tinham aprendido aqui no Brasil como que fazia o açúcar. Porque aqui no Brasil nós não plantávamos a cana de açúcar e depois nós produzíamos o açúcar, o melado, a aguardente, a rapadura naquela época. Os holandeses, na época que eles ficaram aqui no Brasil, eles aprenderam as técnicas de como produzir o açúcar. Veja, o açúcar naquela época era uma coisa mundialmente querida, né? Pensa, uma coisa que é um produto que adoça as coisas, né? E antigamente não tinha, né? No começo de tudo não tinha. Então os holandeses foram expulsos do Brasil, mas a vida deles tinha que continuar. Então eles pegaram aquelas técnicas que eles aprenderam aqui no Brasil de como produzir, como fazer o açúcar e foram para outro lugar da América produzir esse açúcar. O que aconteceu lá em Pernambuco? Como os holandeses estavam fabricando esse açúcar em outro lugar, estavam vendendo por preços mais baratos, o que normalmente acontece hoje também, quem vende mais barato vende mais. Então eles deixaram, né, os produtores lá de Pernambuco, especificamente de Olinda, em dificuldades econômicas. Ou seja, os fazendeiros de Olinda, lá em Pernambuco, já não estavam vendendo tanto açúcar como vendiam antigamente. Por quê? Porque tinha agora os holandeses que eram concorrentes deles, né? Então eles começaram a ficar com dificuldades econômicas também. E aí o que aconteceu? Os comerciantes de Olinda, chamados olindenses, né? Quem morava em Olinda, quem mora em Olinda, são os olindenses. Esses comerciantes, eles eram chamados de mascates. E eles começaram a emprestar dinheiro para os fazendeiros, que estavam com dificuldade aí, porque já não recebiam mais o mesmo dinheiro com o comércio do açúcar. Só que os fazendeiros de Pernambuco eram eles que tomavam conta da região, eram eles que governavam Pernambuco. Como eles estavam com essa dificuldade financeira, o que eles fizeram lá em Pernambuco? Aumentaram todos os impostos. Só que aí, os moradores de Olinda, os comerciantes chamados mascates naquela época se revoltaram, porque os comerciantes pensavam assim, nossa, além da gente ajudar eles emprestando dinheiro, né, para essa produção do açúcar que eles não estavam conseguindo vender direito, os fazendeiros ainda vão aumentar os impostos. Então começou aí uma guerra, um conflito, uma revolta, por isso revolta dos mascates, ou seja, revolta dos comerciantes. Os comerciantes eram chamados de mascate. Então eles se revoltaram, começou uma guerra muito grande lá naquela época, né? E os olindenses conseguiram assumir esse conflito, esse governo. Os olindenses, por um tempo, conseguiram assumir esse governo, mas também não deu certo. E aí, em 1711, um novo governador português assumiu o governo lá de Pernambuco, de Olinda, mas teve uma coisa boa nessa revolta.
tá? Porque esse novo governador, ele criou regras e impostos e leis desta vez que ajudavam os comerciantes, que beneficiavam os comerciantes chamados os mascates, né? E beneficiava também a população naquela época. Então foi uma revolta que teve um ponto positivo, né? Os olindenses não conseguiram governar também Olinda, né? Acabou tendo um novo governo lá português, né? Mas esse governo acabou ajudando Pernambuco, ajudando Olinda, reduzindo impostos, colocando condições, né, de vendas, do comércio e do lucro melhores para o povo, ok? Então, essa é a guerra dos mascates, dos comerciantes. Ainda vou continuar com a nossa aula de história. Até já já. Vamos lá, então. Agora eu vou falar para vocês da Conjuração Baiana. Então, dando continuidade para as revoltas lá do Nordeste, no Brasil, do período colonial. Bom, lá em Salvador, também os impostos estavam altos demais. E lá tinha um preconceito racial, ou seja, um preconceito de cor de pele, né, de raça. Tem um preconceito também, gente, que lá na Bahia, que não é só com o negro, é o preconceito do baiano mesmo, por ele ter um sotaque diferente, por ele falar diferente, por exemplo, de nós paulistas, tá? Então, lá em Salvador, o imposto estava altíssimo, também não havia produtos para se comprar, era pouquíssimos produtos para eles comprarem e poder viver bem. E junto com isso tinha o racismo. Então eles ficaram muito revoltados, a violência se agravou e eles começaram lá também com uma guerra, com uma revolta, tá? A revolta baiana, né? Que o nome já fala, da Bahia, né? Especificamente lá de Salvador. Bom, guerrearam. O que os pobres queriam? Os pobres, no caso aí dessa guerra, dessa revolta, eram ex-escravos, alfaiates, pessoas comuns, trabalhadores comuns e chamados pobres na época, tá? O que eles queriam? Eles queriam o fim da escravidão e melhores condições de vida, né? Economicamente de vida, mais produtos para se comprar, preços mais baixos, impostos mais baixos, né? E o que os ricos queriam aí nessa guerra? Os ricos queriam o fim do poder do rei de Portugal. Mas aí nessa guerra, nesse conflito aí, nessa revolta, os colonos, os moradores de Salvador e os ricos também de Salvador acabaram perdendo, tá? O governo português mandou prender todo mundo que estava fazendo a guerra, né? A revolta, ricos e pobres, mas como sempre, os pobres foram os mais atingidos, foram o que foram mais presos, né? Entre eles, como eu falei, os alfaiates. Alfaiates é o nome de pessoas que faz roupa, que costura, corta e costura roupa, né? E outros trabalhadores, né? E ex-escravos. Então, o governo português mandou prender todos eles e o Portugal continuou governando Salvador. Então, assim terminou aí o conflito, a Conjuração Baiana. Um beijo para vocês e até já já. Continuando aqui com o nosso vídeo de história, eu mandei um beijo, né, para vocês, parecia que eu ia embora, mas eu voltei, porque eu queria fazer um fechamento, tá? Então veja, nós falamos
das revoltas de Beckman, nós falamos da Guerra dos Mascates e nós falamos da Conjuração Baiana, né? Se vocês pararem para pensar, se nós pararmos para pensar, todas essas guerras, essas revoltas, elas tinham três coisas em comuns, que era a parte econômica, né? Que todo mundo estava sofrendo muito com a falta de dinheiro, melhores condições de vida, vamos dizer assim. Impostos altos demais e a falta de produtos vindos de outros países suficientes para as pessoas viverem bem. Então, essas três revoltas lá no Nordeste do Brasil, elas tiveram esses pontos em comuns, né? Impostos altos, a parte econômica, financeira das pessoas muito precária, pouco dinheiro, pouco produto para ser comprado, para poder se viver bem, né? Então esses foram os pontos, né? Os problemas maiores dos quais acabaram surgindo essas três revoltas aí no Nordeste no período colonial, né? No período em que Portugal governava o nosso país, o Brasil. Agora sim, um beijo para vocês e até mais. Tchau, tchau.